A outra manchete de hoje, passeata e comício pelas diretas em São Paulo. Nossos repórteres falam de lá ao vivo. Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade do Vale do Anhangabaú. O centro de São Paulo está tomado pela maior manifestação política de sua história. Os artistas já cantaram, agora os políticos falam para a multidão. O Jornal Nacional começa daqui a 1 minuto. O governo manda ao Congresso emenda prevendo eleições diretas para presidente em 88. Se a emenda Figueiredo derrotar no Congresso a emenda Dante de Oliveira, como espera o Palácio do Planalto, o Brasil vai ter eleições presidenciais diretas em 1988. O sucessor do presidente Figueiredo terá, portanto, um mandato de apenas 4 anos, mas terá direito à reeleição, assim como acontece nos Estados Unidos. A emenda Figueiredo marca para 86 a eleição dos prefeitos das capitais, junto com a eleição dos governadores de estado. No fim da tarde, outro fato político importante, o comício de São Paulo pelas eleições diretas já. Ao vivo de São Paulo, fala o repórter Carlos Nascimento. E nós falamos aqui do Vale do Anhangabaú, local da concentração e do comício, no momento em que se prepara para falar o governador Franco Montoro de São Paulo. Já falaram Tancredo Neves de Minas Gerais, Leonel Brizola do Rio de Janeiro, que foi bastante aplaudido por esta multidão que toma o Vale do Anhangabaú. Organizadores afirmam que as expectativas e número de participantes foram satisfeitas. Os senhores estão tendo aí uma visão geral do Vale, no momento em que fala o governador Montoro. A emenda símbolo da reivindicação de nossa terra. Carlos Nascimento ao vivo do Vale do Anhangabaú em São Paulo para o Jornal Nacional. Veja em instantes as reportagens completas sobre a emenda do governo e o comício de São Paulo. O amarelo se misturou ao cinza de São Paulo na tarde de hoje. A cidade parou para a passeata e o comício por eleições diretas. O balão amarelo das diretas assumiu seu posto no Vale do Anhangabaú logo de manhã. São Paulo ainda vivia um dia normal, mas a correria típica do centro hoje ganhou uma cor, o amarelo. De manhã ele cobriu o verde dos palanques e deu outra vida à passarela que liga os dois lados do vale. Apareceu nas camisetas, nos broches e principalmente nas faixas. Muita gente fez plantão para colocar o seu recado num bom lugar. Passou a noite aqui? Quase a noite toda. Quer dizer que tá duro arrumar um lugar aqui para pôr uma faixa, né? Tá um pouco difícil. Democracia é assim, né? Todo mundo quer dar o seu recado, então a gente precisa disputar o espaço. As últimas marteladas no palanque foram acompanhadas pelo nervosismo dos organizadores, preocupados com o sucesso da manifestação. A preocupação era não só com os aspectos práticos de organização da passeata, mas também com o tempo. Hoje em São Paulo fez de tudo, sol, chuva e em certos momentos sol e chuva ao mesmo tempo, como agora. Mas o amarelo foi mais forte que a chuva e às 4 horas ele começou a tomar conta da cidade inteira. Ele aparecia nas roupas dos jovens, nas bandeiras das crianças, nas cabeças dos adultos e até nas camisetas dos velhos. O senhor veio de onde? De Presidente Prudente. De longe, hein? Longe, 600 quilômetros daqui lá. Amarelo também na roupa do cachorro, que foi à Praça da Sé, e nos cartazes que iam tomando todos os espaços. Eles pediam direta já em várias línguas. O que está escrito aí? Direta já. Em japonês? É, em japonesa. Poucas horas antes de sair a passeata, a Sé já era um verdadeiro carnaval, prometendo uma manifestação muito alegre, muito brasileira. A Praça da Sé já está cheia. Balões de gás ganham ar. Chegam os artistas. Mais amarelo na Sé. Acho que é o amarelo junto com o verde da esperança do coração de cada brasileiro. E diretas já. Os grupos vão chegando em pequenas passeatas. Os professores que estão em greve hoje esqueceram suas reivindicações salariais. Cantando, pediam para votar. Quando eram 5h30 em ponto, o locutor oficial do comício, Osmar Santos, deu início à passeata. E milhares de pessoas saíram com suas faixas e gritando palavras de ordem pela rua Benjamin Constant, começando a passeata de 1.200 metros até o Vale do Anhangabaú. E quem não estava na passeata participava jogando papel picado do alto dos prédios. À frente, o símbolo da caminhada pelas diretas, um boneco de 3 metros de altura com a imagem do senador Teotônio Vilela. A esta altura, já eram muitas passeatas que desembocavam de várias ruas no Vale do Anhangabaú. 15 para 6, a passeata oficial chega ao viaduto do Chá.
Espremidos na frente do povo vão os políticos. O governador de São Paulo, Franco Montoro, o do Rio, Leonel Brizola, o de Minas, Tancredo Neves, o presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães, e o presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio da Silva Lula. O Vale do Anhangabaú é uma festa. A Orquestra Sinfônica de Campinas toca Beethoven e o painel luminoso do Vale acompanha com o show visual. Começo da noite, o Anhangabaú já está tomado pelos manifestantes, mas a caminhada ainda prossegue pelo Largo de São Francisco, Rua Líbero Badaró e Viaduto do Chá. Uma parte da passeata ainda está na Praça da Sé. E quando eram 6:20, no Vale do Anhangabaú, as pessoas se deram as mãos e todo mundo cantou o hino nacional. Um momento de grande emoção. E agora, ao vivo, nossos repórteres voltam a falar direto do Vale do Anhangabaú. E estes são os momentos que antecedem o final da grande manifestação de São Paulo pelas eleições diretas já. São Paulo, que fez a primeira grande manifestação em 25 de janeiro, faz agora a última antes da votação da emenda Dante de Oliveira. Está falando o presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães. Terminou de falar exatamente agora. O presidente nacional do PMDB. Aí está o Osmar Santos, que é o animador oficial. Falaram os governadores Tancredo Neves, de Minas Gerais, Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, Franco Montoro, de São Paulo. Presença de uma grande multidão no Vale do Anhangabaú. São Paulo repete hoje o sucesso da manifestação do Rio de Janeiro. Bete Carvalho, os governadores presentes, todos os presidentes nacionais dos partidos, os políticos aqui, vocês todos, mãos erguidas, vamos concentrar e vamos cantar para finalizar a maior concentração da história do país, da América Latina. Parabéns, São Paulo. Vamos todos cantar o hino nacional brasileiro. Eu chamo Taiguara aqui também. E neste momento começa a ser executado já pela segunda vez, nesta noite, o hino nacional brasileiro no Vale do Anhangabaú. As autoridades presentes aí no palanque, com os braços erguidos, preparam-se para cantar junto com o público o hino nacional. Você
às 8. O Congresso em Brasília vota esta noite, daqui a pouco, a emenda das eleições diretas. O cenário da votação. Deputados e senadores enchem o plenário. Galerias lotadas desde muito cedo. Atores e atrizes acompanham os debates. Os governadores da oposição atentos ao resultado. Os estudantes se manifestam do lado de fora. Apreendidos no Rio Grande do Sul mais de 100 quilos de cocaína. O Jornal Nacional começa daqui a 1 minuto. Congresso Nacional, 25 de abril. Começa a discussão e a votação da emenda que prevê eleições diretas para presidente este ano. Um dos primeiros a chegar, o autor da emenda. O personagem principal do dia chegou cedo ao Congresso. O deputado Dante de Oliveira veio com a família, pai, mãe, irmã e mulher. Eles vieram do Mato Grosso desejar boa sorte ao deputado. A confiança da família é muito grande, principalmente por parte da principal assessora do parlamentar, a sua mulher. Eu estou muito confiante, não só eu, como toda a família de Dante, a gente está com certeza que vai ser aprovada. Pelo menos aqui na Câmara a gente tem certeza que vai ser aprovada. Do lado de lá desta porta está o plenário, lugar de discursos, a partes da grande oratória. Do lado de cá, os corredores, os bastidores, o lugar dos cochichos e das articulações discretas. Num canto, o alto comando do presidenciável Paulo Maluf articula a estratégia do dia. No café, parlamentares e jornalistas refazem os cálculos dos votos já comprometidos com a emenda. A cor das diretas acabou criando um pequeno comércio por aqui e muitas gravatas cinzas acabaram sendo trocadas por amarelas. A segurança severa não alterou o ambiente calmo desta manhã nos corredores do Congresso. Enfermeiras e médicos bem aparelhados entraram no plenário para um longo plantão. Afinal, tudo tem que ser previsto. Bem cedinho, a liderança do PMDB acerta a estratégia de votação. De acordo com a liderança do PMDB, todos os 200 deputados e 22 senadores do partido já estão em Brasília. Senador, qual vai ser a estratégia do partido para a votação de hoje? Bem, a estratégia é simples. Nós estamos todos em plenário, vamos iniciar a discussão da matéria, deveremos ter possivelmente 2 sessões de discussão. E em seguida haverá a votação. Nós não deveremos fazer nenhuma questão de ordem, porque o nosso interesse é fazer com que as sessões transcorram o mais rápido possível para que possamos chegar à votação, que esse é o nosso grande objetivo. A expectativa era grande, mas no Congresso a emenda Dante de Oliveira começou a ser discutida num clima de tranquilidade. A primeira sessão de discussão da emenda Dante de Oliveira começou às 9h05 da manhã. No plenário, 251 deputados e 40 senadores, pouco mais da metade do número total de parlamentares. Também as galerias, que tiveram seus 1.200 lugares divididos entre os convidados de cada partido, não estavam cheias. Na primeira parte da sessão, chamada de Pinga-Fogo, falaram os líderes de todos os partidos, governo e oposição. PMDB, PDT, PT e PTB defenderam a emenda Dante de Oliveira. O líder do PDS na Câmara, deputado Nelson Marquesan, propôs a negociação política em torno da emenda alternativa do governo. Depois, foi a vez do relator da emenda Dante de Oliveira, deputado Hernani Sátiro, do PDS, apresentar seu parecer ao plenário. O parecer foi contrário à emenda, atendendo a uma orientação da liderança do PDS. As questões de ordem levantadas pela oposição foram simples e não chegaram a perturbar a sessão. Às 11h30 da manhã, o senador Moacir Dalla interrompeu a sessão por 30 minutos. Foi para que deputados e senadores pudessem receber cópias do parecer do relator. A sessão foi reaberta em seguida. No plenário, parlamentares da oposição usavam gravatas de cor amarela, simbolizando apoio às eleições diretas já, e garantiam que 243 deputados dos partidos oposicionistas estavam no Congresso para assegurar o quórum da votação. A primeira sessão de discussão foi encerrada às 1h40 da tarde. Muita gente nas galerias, muita gente fora do Congresso. Fora do Congresso, uma fila enorme. Gente que dormiu aqui na esperança de conseguir entrar mesmo sem convite. Outros chegaram hoje cedo. Muitos também sem a senha que dá direito a entrar nas galerias. O movimento maior começou às 8 horas da manhã. Muita gente veio a pé. Os que tinham senha entravam. O número era registrado para evitar falsificação. Quem não pôde entrar ficou gritando do lado de fora. Foram 1.200 senhas distribuídas pelos parlamentares, mas foi pouco.
Quem entrou passava pela revista. No corredor, para evitar atropelos, os seguranças só permitiam a entrada de uma pessoa de cada vez. As bolsas, pacotes, papéis e faixas eram todas recolhidas pelos seguranças no Salão Negro do Senado. Depois de todas essas etapas, enfim, as galerias. Até o final da manhã, as galerias ainda não estavam lotadas e, apesar dos discursos empolgados da sessão de hoje, em nenhum momento o público se manifestou, a não ser quando o deputado Ayrton Soares, do Partido dos Trabalhadores, denunciou a presença de policiais federais entre as pessoas sentadas aqui nas galerias. No mais, as manifestações vinham sempre daqui de baixo, dos próprios parlamentares. Entre os que conseguiram a senha para assistir à sessão de hoje, Fernando Gabeira, Cristiane Torlone e Eduardo Mascarenhas. Acho que essa é a sessão mais importante dos últimos 20 anos, não? Quer dizer, é uma sessão que eu acho que eu não podia deixar de vir. De ontem à noite para cá, eu acho que a insônia dos deputados e dos senadores vai dar bons resultados hoje. Entre os que não conseguiram lugar lá dentro, muitos estudantes. A repórter Sônia Pompeu acompanhou. Toda essa gente aqui quer acompanhar a votação. São estudantes universitários e secundaristas e representantes dos sindicatos, dos professores e dos médicos. Eles estão aqui desde as 7 da manhã, na tentativa de entrar no Salão Negro para acompanhar desde já as discussões do plenário, pelo menos pelo alto-falante. Enquanto esperam a resposta dos líderes da oposição, já gritam palavras de ordem pela direta já e contra as medidas de emergência. O povo unido jamais será vencido! Desde cedo, muito movimento no gabinete do líder do PDS na Câmara, deputado Nelson Marquesan. O líder do PDS na Câmara, deputado Nelson Marquesan, passou a manhã entre o plenário e o gabinete dele. Aqui ele já deu 6 telefonemas para o Palácio do Planalto hoje pela manhã. Deputado, o que é que o senhor comunicou ao Palácio do Planalto? Qual é a estratégia do PDS para hoje? Nós estamos, evidentemente, em contato para saber do andamento das coisas aqui do outro lado. E, sobretudo, para desfazer boatos, porque há muito boato circulando e a gente interessada nisso. E o nosso interesse é que a decisão do Congresso se realize num clima de ampla liberdade, ampla tranquilidade e total respeito à decisão do Congresso. Então, nós estamos exorcizando todos aqueles que querem criar um clima propício à desordem e aos choques que nós não queremos, não desejamos. Chegam os governadores da oposição. A reportagem é de Carlos Tramontina. Os governadores chegaram às 10 horas da manhã e foram recebidos pelo presidente nacional do PMDB, deputado Ulisses Guimarães, por vários senadores e também por um grupo de deputados. O grupo é formado pelos governadores de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Pará, Espírito Santo e Amazonas. No meio de abraços, tapinhas nas costas e muito empurra-empurra, eles foram para o gabinete do líder do PMDB no Senado, o senador Humberto Lucena. Os governadores agora estão fazendo visitas aos deputados e senadores de seus estados. Alguns dos governadores vão ficar em Brasília até o final da votação da emenda Dante de Oliveira. É o caso dos governadores do Espírito Santo e do Mato Grosso do Sul. Do Palácio do Planalto, o presidente Figueiredo acompanha o que acontece ali perto, no Congresso. Quem esteve hoje de manhã aqui no Palácio do Planalto deve ter tido a impressão de que esse prédio é muito distante daquele outro lá, o do Congresso Nacional. Na verdade, a distância é de pouco mais de 500 metros. Mas é que o clima aqui não revela tensão nem ansiedade. No terceiro andar, o presidente Figueiredo despachou normalmente. E ele disse ao deputado Pedro Corrêa, do PDS de Pernambuco, que está acompanhando atentamente a evolução dos acontecimentos políticos no país. Ele se mostrou muito tranquilo. Hoje, inclusive, estava de muito bom humor e me disse que respeitaria as manifestações populares. Apenas ele estava preocupado que dentro dessas manifestações pacíficas, como acho que ocorreram ontem à noite aqui em Brasília, que essas manifestações pudessem, alguns grupos mais radicais, tanto de esquerda como de direita, pudessem se infiltrar entre esses manifestantes e promover a baderna. Ele lhe disse como é que vai acompanhar a votação? Não, isso ele não me falou. Apenas eu tenho a impressão de que ele está tendo informações do Senado. Ele me disse que foi dormir ontem a 1h da manhã e que esteve em contato permanente com o senador Mocidala, que tem informado a ele o andamento de todo o processo. O PMDB tem esperanças na aprovação da emenda Dante de Oliveira, por isso montou um esquema especial para atuar na sessão de hoje. O PMDB formou um pequeno Estado-Maior para comandar a votação. Na frente, os líderes Freitas Nobre, da Câmara, e Humberto Lucena, do Senado. Atrás, os deputados Darcy Passos e João Gilberto, encarregados de acompanhar as questões regimentais. Na bancada, a Constituição e o regimento do Congresso.
No meio da tarde, no almoço improvisado, o deputado Freitas Nobre encontrou os líderes do PDT, Brandão Monteiro, e do PT, Ayrton Soares. Os três confirmaram a presença de todos os oposicionistas em Brasília, inclusive os do PTB. E de acordo com a avaliação do grupo, as chances da emenda ser aprovada cresceram durante a tarde. 5 horas da tarde, termina a reunião de líderes da oposição com o líder do PDS, deputado Nelson Marquesan. Princípios, nós estamos quase acertados para votarmos a emenda na sessão que vai das 19 às 11 horas, portanto, cedo da noite. Ainda devo conversar com o senador Aloysio Chaves, com o senador Sarney, mas, em princípio, eu acho que tudo leva a crer, nós faremos essa votação ao redor de 9, 10 horas da noite. Para o PDS, o que é melhor? Que a emenda seja votada muito cedo ou mais tarde? Bem mais tarde? Para nós é praticamente indiferente, tanto é que estamos buscando o entendimento com a oposição nesse sentido. E na sua opinião, a emenda passa ou não passa? As adesões dos incidentes aí do grupo Pró-Diretas, como é que andam? Qual é a sua contagem de números? Eu acho que nós todos estamos preparados para negociar na emenda do governo. Acho que a emenda do presidente Figueiredo se constitui um bom caminho para nós introduzirmos as eleições diretas e outras modificações na Constituição Federal. A segunda sessão de votação da emenda Dante de Oliveira começou às 2 horas da tarde e foi até às 6. O presidente do Senado, Moacir Dalla, convocou então a sessão final de votação para as 7 da noite. Reiniciados os trabalhos, as lideranças dos partidos passaram a ocupar a tribuna para encaminhar a votação. A expectativa nos estados pelo resultado da votação de hoje no Congresso. Veja em instantes.